Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar aí continuidade, tá, ao nosso curso aí de formação da CIPA, né? Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre conceito, né, de risco e perigo, tá? Que são duas coisas diferentes, mas bastante parecidas, tá? Então é algo que pode confundir a primeiro momento, tá? Então por isso que é bom a gente sempre prestar atenção, né, sobre risco e perigo. Bom, primeiro, risco. O que é um risco? O risco, pessoal, é a probabilidade que se tem de causar danos a alguma pessoa, tá? Possibilidade de se acontecer um acidente ou por conta de exposições, por exemplo, tá? Então a pessoa está trabalhando, pode acontecer um acidente ou ela está exposta àquele risco, tá? Então aqui, ó, ou seja, né, é a chance ou a probabilidade de lesão ou morte. Alguns exemplos de risco são intoxicação, perda de membro, problemas na coluna ou qualquer outra parte do corpo, tá? Por conta das condições de trabalho, tá? E agora falando de perigo, refere-se à situação que pode causar danos, lesões ou mortes. Resumindo aí, o perigo é a situação que o trabalhador é submetido, ao qual oferece o risco à saúde. Por exemplo, função de carga e descarga de materiais pesados ou até mesmo explosivos, trabalho em fornos de pintura, torno mecânico, processo de soldagem, tá? Todas as atividades que oferecem perigo, tá? Como aqui já falou, que pode ser tanto uma lesão, né? Uma lesão leve, média, grave ou até morte, tá? Então esse é o perigo. Então o perigo é só para a gente pular para o próximo slide. O perigo é algo que causa lesão ou morte. E o risco é a probabilidade que aquela atividade, que aquele equipamento tem de causar um dano na pessoa, tá? Aqui, mais uma vez, resumindo, né, falando, aqui a gente vai falar vários exemplos para vocês fixarem bem, tá? Então, para a gente tentar entender melhor o conceito, vamos imaginar essa situação que está aqui no texto, tá? Bom, um trabalhador está lavando um piso escorregadio e nesse caso o perigo é o piso escorregadio, certo? Então, o perigo é o piso e o risco é a probabilidade de acontecer uma queda durante a execução do trabalho, tá? Então, o risco, portanto, é a consequência do perigo. Se não existe o perigo, não existe o risco, tá? Então, vamos supor aqui que nessa imagem o chão estivesse seco. Então, não ia existir o risco da pessoa cair, da pessoa ter aí uma lesão, tá? Nesse outro slide aqui, a gente consegue aqui, né? Aqui está falando qual é o risco, qual é o perigo. Tá? Então aqui dá outras imagens para a gente simplificar. Tá? Então aqui do lado esquerdo nós temos o que é o perigo, tá? É algo com potencial de causar dano. Por exemplo, um tubarão no mar. Ele apresenta um perigo, certo? Ali, o tubarão no mar ele é um perigo. E o risco? O risco aqui fala que existe a probabilidade de sofrer dano. Então, se ali tem um perigo no mar e a pessoa nadar com o tubarão, é o risco, tá? O outro exemplo abaixo tem ali o símbolo que representa o Covid-19, é um perigo. E o risco é andar em lugares públicos sem máscara, tá? Então, o risco existe ali. E se você não utiliza, nós não utilizamos máscara, é um risco, tá? O perigo existe e a gente está se expondo a esse risco. Outro exemplo aqui, por último, usar secador de cabelo é um perigo, certo? É um equipamento que é ligado na eletricidade. Isso é o perigo. Agora, o risco é usar esse mesmo secador enquanto toma-se banho, tá? É algo meio que óbvio, mas é bem para ilustrar, né, sobre o que é perigo e o que é o risco, certo?
Aqui mais uma vez, né? Então é justamente o que a gente comentou um pouco no slide anterior. Então o perigo é algo que tem potencial de causar dano, certo? Então no primeiro slide lá a gente viu o chão molhado, que é o perigo, porque ele é um potencial de causar um dano, uma queda, uma fratura, tá? E nesse exemplo aqui, novamente do tubarão, tá? Então o tubarão no mar é um perigo, tá? Então ali tem um perigo. Agora o risco é a probabilidade de que o perigo ocorra, tá? Então nadar com o tubarão novamente é um risco. A pessoa está se expondo a esse risco. Certamente ela vai sofrer uma fatalidade se expondo a esse perigo, certo? E agora aqui, pessoal, vou passar alguns vídeos, tá? Para a gente tentar entender um pouco qual é o perigo, qual é o risco, tá? A gente vai vendo os vídeos aí e comentando no decorrer da apresentação, tá bom? Bom, aqui é uma imagem, eu vou dar play nela, ela vai ficar mais clara para vocês verem essa atividade. Aí agora fica melhor para ver. Bom, aqui o trabalhador ele vai realizar a poda da árvore, né? Então temos aqui um outro colaborador ao fundo da imagem, que provavelmente ele está com uma corda amarrada nesse tronco. Aqui esse trabalhador que vai realizar a poda, ele está subindo então nessa escada para estar realizando aqui a poda, tá? Então aqui o perigo é essa atividade, tá? Então ela tem potencial de causar um dano, certo? E aí, o que vocês acham que vai acontecer no vídeo? Vamos dar uns minutinhos aí, a gente dá um play para vocês analisarem aí a imagem, tá bom? Viram aí, pessoal? Então, essa atividade, né, ela como vamos voltar aqui para vocês verem, então a atividade ela tem um perigo, né, de causar o dano, e o risco é o quanto esse colaborador ele se expôs a esse perigo. Então a atividade é um perigo e o risco é a quantidade que ele se expôs. Aqui provavelmente, certamente, eles não fizeram uma análise preliminar de risco, tá? Então eles não souberam aí ter uma visão melhor do que ia acontecer. Talvez se ele tivesse se posicionado mais para a esquerda, aqui mais ou menos com a escada, não teria sofrido esse golpe, né, com dessa árvore, dessa tora aqui. Ele está com os EPIs, né, então está com protetor auricular e esse capacete, mas certamente esse capacete não foi o correto, não foi o suficiente aí. Certamente, se ele não veio a óbito, ele sofreu uma grave fratura no crânio. Aqui há alguns vídeos, tá? Esse aqui é mais rápido, mas é só para vocês terem a noção de que quase todas as atividades nossas ela tem um perigo, né? Então, ela tem potencial de causar dano. Então, o pessoal, às vezes, por falta de atenção, né, acaba cometendo aí alguns atos, tá? Esse aqui, vídeo, ele é mais rápido, então não vai dar para eu ficar falando em cima para a gente ir comentando, mas eu vou dar play aqui para vocês verem melhor, tá bom? Viram aí, pessoal? Então, como aqui fala, eu vou dar play aqui que fica melhor, tá? Bom, aqui vocês podem ver, então fala que a percepção de risco, né, envolve sempre os fatores pessoais, ambientais e comportamentais, tá? Então, às vezes
o ambiente dá condição, mas o comportamento humano deixa aquele ambiente perigoso. Tá? Como você pode ver, a pessoa aqui ela anda, ela não tem essa percepção que a qualquer momento o motorista pode vir a dar marcha ré no trator e assim que ele passa ele já vai andando, né? Então acaba aí que o motorista passa por cima do colaborador. Aqui nesse outro take aqui, o pessoal fala que a falta de atenção ou a negligência, né, são os principais causas de acidente. Então, o que é isso? A gente falou mais cedo, né? Então, a pessoa está distraída, com falta de atenção, ela acaba não percebendo que tem um risco ali à sua volta, tá? E esses acidentes, muito deles são fatais, tá, pessoal? E aqui fala que a capacidade das pessoas de identificar e reconhecer o risco, então, são poucas, né? A pessoa não é treinada, elas não têm esse feeling, né? Eu diria assim, essa capacidade realmente de reconhecer o risco, tá? Então, a gente tem que ter um olhar mais crítico e tentar entender, né? Então ali está movimento, né, de máquinas, caminhões e essa pessoa está ali no meio, né, fazendo o quê? Sendo que o pessoal está trabalhando. Então muitas das vezes aqui, por exemplo, o motorista desse trator não tem visão de quem está na frente aqui da pá, né? Então isso é crucial. A gente tem que ter essa capacidade de identificar e reconhecer os riscos. Tá para você ver aí, no mínimo ele foi, né, soterrado. Tá? E aí fala que a percepção de risco é fundamental para a gente ter um trabalho seguro, tá? Bom, aqui a gente vai continuar, né, nessa trilha aí, essa linha de falando sobre acidentes, tá? Então aqui a gente vai ver agora sobre acidentes e incidentes, né, que são algo parecidos, mas tem aí as suas diferenças, tá? Aí aqui para a gente refletir, né, sobre o acidente de trabalho e seus conceitos. Como vocês podem ver essa imagem, né, o trabalhador precisou fazer uma manutenção aí nessa parte, mas ele está aí totalmente errado, né? Ele está debaixo da máquina que é encaixada nessa peça, né, para você ver, para vocês verem como que acontecem os acidentes, tá? Bom, essa lei aqui, pessoal, a 8.213 de 24 de julho de 91, ela dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e das outras providências, tá? Então, no artigo 19, fala que o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho, né, provocando lesão corporal, perturbação funcional, que cause até morte, né, ou perda ou redução permanente ou temporária na capacidade de trabalho. Tá? Então, o acidente de trabalho é tudo que afeta de uma maneira geral o colaborador. Então, não, às vezes não é só lesão física, tá? Igual a gente já falou um pouco antes, temos também as questões psicológicas, tá? Que isso aí pode desenvolver para uma doença ocupacional. Mas aqui o artigo 19 fala sobre o que é um acidente de trabalho, tá? Aqui no artigo 20, pessoal, considera-se acidente de trabalho nos termos do artigo anterior, né? Então, que a gente já leu. E aqui o primeiro aqui, doença profissional assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O 2 fala doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho. Tá? Então, as condições também, né, as condições de ambiente também é um fator aí para desencadear esse tipo de acidente. Aqui, pessoal, equiparam-se também ao acidente de trabalho para efeitos da lei
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzindo lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Tá? Então, seja uma perda, uma morte ou algo que essa pessoa vai precisar de um tratamento prolongado ou até mesmo que curto, tudo isso aí engloba, né, o acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou até mesmo companheiros de trabalho, tá? Então ali também ofensas físicas intencional, inclusive de terceiros, tá, pessoal? Por motivo de disputas relacionadas ao trabalho, ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiros ou companheiros de trabalho, ato de pessoas privadas, tá? Desabamentos, inundações, incêndio e outros casos aí também estão ligados aos acidentes de trabalho, tá? Aqui continuando, pessoal, a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de suas atividades, acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e do horário de trabalho, tá? Isso aqui também tem a ver com acidente de trajeto, tá? A gente vai falar um pouco à frente sobre isso, tá? Na execução de ordem ou na realização de serviço sobre a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando aí financiada pela empresa, está dentro dos planos aí para melhorar a capacitação da mão de obra, né? Então, por exemplo, a pessoa faz uma viagem para fazer um treinamento, né, um workshop sobre determinado assunto. A pessoa está em viagem pela empresa. Então, se acontecer algo durante essa viagem, também é caracterizado aí um acidente de trabalho, tá? No percurso da residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a residência, tá? Então, independente do tipo de veículo, tá? É um acidente de percurso. Aqui, pessoal, nesse artigo aqui fala que a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, elencada na Classificação Internacional das Doenças, que é o CID, tá? Em conformidade com o que dispuser o regulamento. Tá? Então, aqui, continuando aqui também, o artigo 22 fala que a empresa deverá comunicar o acidente de trabalho, tá? Que é a famosa CAT, para a Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência. Tá? E caso de morte, né, os casos mais extremos, deve ser comunicado imediatamente. Considera-se como o dia do acidente, pessoal, no caso de doença profissional ou de trabalho. A data do início que incapacita, né, a pessoa de estar exercendo suas atividades, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia que for realizado um diagnóstico valendo para o efeito o que ocorrer primeiro. Tá? Aqui, ali já fala um pouco sobre acidente de trajeto, né? Mas aqui fala assim que refere-se, né, quando caracteriza um acidente de trabalho. Quando a gente sai de casa para ir para o trabalho, tá? Ou vice-versa. Então a gente sai de casa para ir para o trabalho, se acontecer alguma coisa, é acidente de trajeto. Se a gente sai do serviço para ir para casa e acontece algum acidente, também é acidente de trajeto, tá? Não importando aí o meio de deslocamento do colaborador. Então, se a pessoa vai para o trabalho de carro, de ônibus, moto, bicicleta ou até mesmo a pé e acontecer alguma coisa nesse intervalo de tempo de locomoção, é caracterizado sim um acidente de trajeto, tá?
Vale lembrar também, pessoal, que todo tipo de incidente, de acidente de trajeto, inclusive até de trabalho, existe a investigação de acidente. Tá? No caso aqui do acidente de trajeto, se nessa investigação for caracterizado, constatado que o colaborador desviou da rota habitual dele de fazer essa locomoção, aí não é caracterizado acidente de trajeto, tá, pessoal? Só para dar um exemplo aí mais claro para vocês, vamos supor, tô indo para o trabalho de carro. Normalmente eu vou por uma rua, pego uma avenida, caio na rodovia, caio na rua até chegar aí no trabalho. Ah, mas eu vou passar na padaria que é na rua de cima, por exemplo, que não é na rota. Aí foi descaracterizado um acidente de trajeto, tá? Se acontecer algo nesse meio tempo. Mas, igual eu falei, então tudo tem uma investigação e tudo é de ser analisado, conversado para saber o que aconteceu, tá bom? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a CAT, tá? Igual a gente mencionou um pouco anteriormente aí, tá? Então, aqui, pessoal, a CAT no direito brasileiro é um documento emitido para reconhecer um acidente de trabalho, de trajeto ou uma doença ocupacional, tá? Então, a pessoa desenvolve uma doença psíquica e psicológica, por exemplo, ela sim pode ser emitida uma CAT, tá? E deve ser emitida aí no prazo de um dia útil, tá? Ou seja, até 24 horas. Aconteceu no sábado, até segunda-feira pode ser aberto. Salvo aí o caso, igual a gente falou anteriormente, no caso de morte, tá? Que deve ser aberto e comunicado imediatamente. A CAT, pessoal, deve ser emitida após o primeiro dia aí, né? Igual a gente falou, após a conclusão que o trabalhador é ou pode ser portador de doença ou doença profissional ou do trabalho. E a não notificação da doença do trabalho, pessoal, constitui crime, tá? Então tem o artigo aí 269 do Código Penal que fala um pouco sobre isso, tá? Bom, continuando aqui, o que a CAT garante, tá? Então, quando é registrado, né, certinho, a CAT tudo, ela garante alguns direitos, tá? Como, por exemplo, a estabilidade aí de um ano, né, no emprego após a data de alta do tratamento. Então, ali tem entre parênteses, né, para aqueles que ficaram afastados até 15 dias. Por quê? Então, vamos supor, a pessoa sofreu um acidente, né, uma fratura, algo parecido, e ela requer um tratamento mais longo. Bom, aí vamos usar o exemplo aqui, 15 dias. Então, ela ficou afastada por um período grande, tá? E aí ela teve que ficar esse período afastado, fazer esse tratamento. Beleza. Quando ela retornar, quando ela precisar retornar para as atividades, aquele primeiro dia útil que ela começou, que ela teve o retorno no trabalho, daquele dia para frente, um ano, vai começar a valer essa estabilidade aí, tá? Então, a CAT, ela garante isso. Aqui, continuando aqui, fala que se tiver uma mudança de função, auxílio acidentário, caso haja sequelas, né, que impeçam o retorno ao trabalho da pessoa, ou até aposentadoria especial, entre outras, tá? E aqui, pessoal, vale também a gente falar, né, na parte dos dois lados, o que pode acontecer se a empresa não realizar a CAT. Bom, conforme dito anteriormente, né, é um dever aí da empresa, né, fazer a emissão da CAT. Caso a empresa não realize essa abertura da CAT no prazo estabelecido pela legislação, ela estará sujeita a penalidade de multa de R$ 402,54. Tá? É sempre bom lembrar, pessoal, que, por exemplo, a empresa tem a obrigação de emitir a CAT, né? Igual tem o prazo, tudo que é determinado por lei. Mas
é sempre melhor atrasar algum dia, né? Dependendo de conforme for, depende muito da investigação, né? Passar pelo médico do trabalho pode sim demorar mais de um dia, tá? Um dia é o que a lei determina, mas é melhor abrir a CAT do que não abrir, tá? Então, mesmo que tenha aí estendido uns 2 dias, 3 aí para frente e a empresa abrir a CAT, é melhor do que não abrir, tá? E aqui para a gente entender melhor o porquê, qual é a importância, né, da CAT para o governo. Então a CAT ela é fundamental para que o INSS fique ciente dos acidentes de trabalho que acontecem, né, no Brasil. Então isso aí, de alguma forma, ajuda o governo a desenvolver políticas, né, de prevenção contra acidentes de trabalho, pois com esses dados, quando é aberta a CAT, tá, tem dados importantes, tá, que acontecem os eventos no Brasil. Então tem várias empresas de vários segmentos e cada empresa tem um perigo, tem um risco, tem um acidente. Então, com isso, toda vez que é aberto uma CAT, fica no banco de dados do governo. E aí, para que eles possam aí adotar, desenvolver políticas de prevenção contra esses tipos de acidente, tá bom? Pessoal, lembrando aí que na descrição dos vídeos aí vão ter o meu e-mail, tá? Para vocês poderem perguntar alguma coisa, né? Me mandar alguma dúvida, aí eu posso estar esclarecendo por lá, tá? Como é um treinamento online, então ele tende a ser um pouco mais rápido, tá? Mas por ser vídeo também vocês têm aí a facilidade de voltar um pouco para trás, de rever novamente o conteúdo, de ler o conteúdo, tá? Mas se mesmo assim ainda houver dúvidas, vocês podem me contatar, tá bom? Bom, aqui falar um pouco sobre algumas estatísticas, tá? Aqui sobre, né, segurança e saúde no trabalho. Então, no Brasil aí, cerca de 8,6 mortes por dia, tá? Acontece, então é estatística aí. No mundo, pessoal, 2,02 milhões de pessoas morrem a cada ano, tá? Devido a enfermidades relacionadas com o trabalho. 321 mil pessoas morrem a cada ano em consequências de acidente de trabalho. Então, para vocês verem aí, tá? Então tem a estatística de acidente de trabalho e as enfermidades relacionadas ao trabalho, tá? Que as doenças ocupacionais, tá bom? Esses dados, pessoal, é da OIT, tá? De 2019, tá? Foi aí essa que a gente encontrou estatística para estar montando o treinamento, tá? Mas certamente deve ter aumentado, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como os acidentes de trabalho pode ser prejudicial, tá? Desde doenças até acidentes fatais, tá bom? Então, pessoal, isso significa que a cada 15 segundos um trabalhador morre de acidente ou doenças relacionadas com o trabalho. A cada 15 segundos também, 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral. Foi constatado já, pessoal, também que os dias que mais acontecem acidentes são as sextas-feiras, tá? Toda sexta-feira. Então, o pessoal, acho que é porque vai chegar final de semana, o pessoal fica agitado, fica pensando já, né, no que vai fazer após o serviço, no happy hour, enfim. Fica distraído e pode acontecer um acidente. E também toda segunda-feira, né? O pessoal vem aí do final de semana, do sábado, no domingo, curtiu bastante, não descansa na maioria das vezes, então segunda-feira a pessoa tá ali num ritmo mais devagar, mais distraído e acaba sofrendo um acidente, tá? Bom, os países em desenvolvimento, pessoal, pagam um preço especialmente alto em mortes e lesões, tá? Como a gente pôde ver aí alguns números, tá? Pois um grande número de pessoas está empregada em atividades perigosas, como, por exemplo, agricultura, construção civil, pesca e mineração.
tá? Então, certamente esses números falam sobre esses tipos de atividades aí, tá? E aqui para a gente refletir, os acidentes acontecem ou são causados? E as consequências? Tá, então vocês podem ver aí na primeira imagem à esquerda, né, o pessoal está fazendo um reparo ali na fachada ali da loja, não sei o que é aquilo direito, e eles montaram aí um andaime todo improvisado, né? Não estão usando capacete, não estão usando cinto, não estão ancorados, né? Estão bem ali tranquilamente. E na outra imagem aqui o pessoal está fazendo uma manutenção no letreiro, né? E ele tá ancorado com outro rapaz ali, tá segurando ele. Né? Então aí fica a imagem aí para a gente refletir se os acidentes acontecem ou são causados, tá? Bom, causas dos acidentes de trabalho. Todo acidente de trabalho, pessoal, ele possui uma ou mais causas, tá? Que devem ser analisadas com o objetivo de tomar medidas que evitem a sua repetição, tá? Então, como a gente sabe, um acidente de trabalho ele pode ter uma ou mais causas, tá? E o intuito aí da gente fazer essa análise, essa investigação, é para que a gente possa tomar medidas aí de controle para evitar que isso aconteça, tá? Então, quais essas causas podem ser? Então, desconhecimento dos riscos da função ou da forma de evitá-los, tá? Processos de seleção ineficaz, treinamento insuficiente ou inexistentes, tá? E falta de conhecimento técnico, tá? Então, esses aí são alguma dos fatores, né, que pode aí levar a gente a sofrer um acidente de trabalho. Tá? Então, às vezes a pessoa está trabalhando ali e não tem a ideia de que aquela função tem um risco, né, tem um perigo. Também pessoal, por exemplo, sobre treinamento suficiente. Então, muitas vezes as empresas têm treinamento anual, um exemplo. Então, aquele determinado tema passa uma vez por ano, né? Então, olha para vocês verem o tempo que a gente fica sem tratar daquele determinado assunto. Então, o correto é a gente ter treinamentos cada vez mais, né, robustos, com menos tempo de intervalo, para que a gente possa ser conscientizado de alguma forma, tá? E também aí muitas vezes a pessoa acaba contratando uma pessoa sem experiência, mas não dá esse suporte para essa pessoa. Isso pode sim levar a um acidente, tá? Outras questões, pessoal, que pode também fazer com que isso aconteça são os fatores circunstanciais, tá? Ali de momentos. Então, por exemplo, problemas familiares, emocionais, né? Alcoolismo, drogas, fadiga física ou até mesmo mental, né? E tem aquele ditado, mas não pode misturar problema pessoal com trabalho. E falar é uma coisa, tá? Agora na prática é diferente. Isso sim pode acontecer. Cabe aí a liderança, né? E ver o que está acontecendo com aquela pessoa, conversar, se for possível, dar um dia de folga, né? Conversa com a pessoa, orienta a procurar tratamento aí especializado, tá? Mas esses que eu citei aqui, pessoal, são fatores que sim podem nos levar aí a acidentes de trabalho, tá? Continuando então, adaptação da pessoa à função. Tá? Então, às vezes a pessoa, ali a gente contrata uma pessoa sem experiência, coloca ela numa determinada área e ela não se adapta, né, àquelas atividades, não está indo bem. Tá? A gente pode muito bem tirar ela daquele setor e ver se ela consegue ir em outro setor. Tá? Então, a inadaptação da pessoa à função é um dos casos também que pode levar aí a acidente de trabalho, tá? Continuando aqui, então, outras coisas, né, outros fatores, por exemplo, a idade, o temperamento da pessoa, se ela é extrovertida ou introvertida, se ela é agressiva, se ela é impulsiva, né, saber também sobre o grau de atenção da pessoa,
a percepção dela. Lembra que a gente falou um pouco atrás sobre percepção? Às vezes a pessoa não tem uma percepção de risco, de perigo ali de determinado local. Falta de coordenação visual e motora também, tá? E problemas comportamentais, obviamente, aí pode, né, estar relacionado e desencadear um acidente de trabalho. Aqui, pessoal, falando um pouco sobre fatores físicos, né? Então, o que seriam os fatores físicos? São as falhas, defeitos, deficiências ou irregularidades existentes no ambiente de trabalho, que compromete a saúde e a segurança dos trabalhadores ou até mesmo do patrimônio da empresa, tá? Bom, aqui vocês podem ver as duas imagens, certo? Uma aqui da esquerda, né, é a famosa gambiarra, né? Então isso sim é um fator físico, né? O pessoal, ao invés de comprar uma tomada nova, um equipamento novo, eles decidiram fazer essa gambiarra para estar utilizando o equipamento. Isso aí certamente vai acontecer um acidente de trabalho. Tá? A segunda imagem aqui é um tanto quanto antiga, eu confesso, mas ilustra bem o que a gente pode ver que é o fator físico. Então, na verdade, isso aí é meninos, né? São crianças, né? Mas eles estão trabalhando totalmente irregular, tá? Então, eles estão de short, tá? Então, tem roupa inadequada, sem EPIs, né? Sem luvas, sem sapatos, principalmente. Tá? E esses são os fatores aí físicos. E sim, podem aí causar até problemas aí, danos ao patrimônio, não só aos colaboradores. Aqui é uns exemplos de fatores físicos ainda, tá? Falhas no projeto ou execução, ventilação ou iluminação também são fatores, tá? Máquinas ou equipamentos sem proteção, com proteções inadequadas, tá? Ou em mau estado de conservação. Falta do fornecimento de EPIs, tá? Ou até mesmo o EPI inadequado. EPC defeituoso ou falta de EPC são aí exemplos de coisas que podem levar aí acidentes, considerando os fatores físicos. Fatores humanos, né? Então agora aqui tem a ver bastante com a parte comportamental. Tá? Então os fatores humanos são comportamentos ou atitudes inadequadas, né, do trabalhador que pode expor o próprio trabalhador, né, o próprio colaborador ou até mesmo um colega de trabalho ao risco de um acidente. Então é o famoso aí ato inseguro por parte do colaborador. Então vocês podem ver as três imagens aí, né? Então a primeira, o rapaz, acho que tá na hora de almoço, né? Quis dar uma descansada, mas ele vai e deita na roda aí do trator. A qualquer momento esse outro colaborador pode vir, né, para iniciar suas atividades, ligar o equipamento e andar com o caminhão. Aí pronto, né? Já dá para imaginar o que pode acontecer. Isso é um ato inseguro. Tá? A imagem do meio aí, o rapaz está fazendo uma limpeza ou um reparo no vidro, né? E aí a gente pode ver que ele não está ancorado, ele não tem cinto, tá? Então, certamente, se ele cair, aí é capaz que o outro cai junto ainda atrás dele, tá? Isso é um ato inseguro também. Na última imagem aí, o rapaz resolveu dar uma balançada, né? Brincar em horário de serviço. E como vocês podem ver, dentro da máquina ali tem um outro colaborador olhando e achando maravilhoso o que ele está vendo, né? Então, os fatores humanos são os famosos atos inseguros. A pessoa sabe que em algum momento aquilo ali pode dar problema, mas ela insiste em fazer. E isso pode sim levar a um acidente de trabalho, tá? Exemplos: deixar de usar o EPI, tá indicado para a tarefa. Então a pessoa, eu uso um protetor auricular, por exemplo, me incomoda, eu prefiro ficar sem. É um ato inseguro. Usar ferramentas inadequadas para a função, limpar ou lubrificar máquinas ou equipamentos em movimento. Então, empresas vão pensar em indústrias, por exemplo. Tem a máquina, ela precisa fazer uma manutenção, ela tem que ser desligada, tá? Não pode mexer nos equipamentos ligados. Não obedecer às normas
regulamentadoras de segurança, tá? Então, as NRs, as normas, né? Tanto das NRs quanto tem as normas internas da empresa também, elas estão ali para serem seguidas, tá? Não foi por acaso que essas regras, que essas normas foram feitas, tá? Correr, brincar, abusar do perigo, e aí também entra ali a parte de negligência, imprudência ou imperícia, tá? Esses são os fatores pessoais. Aqui, pessoal, eu vou falar um pouco sobre condição insegura, tá? Bom, a gente falou sobre ato inseguro, né, um pouco atrás ali, que é quando a pessoa sabe que aquilo é errado, mas ela vai lá e faz. O que é condição insegura agora? São situações existentes no ambiente de trabalho que pode vir a causar acidentes, tá? Como, por exemplo, prédio com área insuficiente, pisos fracos e irregulares, iluminação deficiente ou mal distribuída, ventilação excessiva ou falta de ventilação, tá? Instalações sanitárias impróprias ou falta delas, excesso de ruído, falta de ordem e limpeza, instalações elétricas impróprias ou com defeito. Então, resumindo, pessoal, a condição insegura é tudo aquela condição que o ambiente nos proporciona, tá? Então, por exemplo, o ato inseguro é quando a pessoa sabe e vai lá e faz. Ela sabe que é errado, mas ela vai lá e faz. É um ato inseguro, é um ato da própria pessoa. A condição insegura é o próprio ambiente de trabalho que fornece, tá? Por isso aí, esses exemplos que a gente acabou de falar, tá? Aqui, pessoal, ali um pouco atrás a gente falou sobre negligência, tá? E agora a gente vai falar novamente, tá? Então, é mais conhecida aí como a desatenção ou falta de cuidado, tá? Ao exercer aí alguma atividade. Então, a pessoa está lá distraída, tá? Não está atenta na atividade que ela está fazendo e ela faz de forma aí imprudente, tá? Então, a negligência é falta de cuidado. E aí é um vídeo, tá? Vou colocar esse vídeo aí para vocês verem e a gente vai comentando aí no decorrer do vídeo. Bom, aí como dá para ver um pouco na imagem, é uma oficina mecânica, né? Então tem um colaborador aqui fazendo a manutenção nesse veículo, outro colaborador aqui e esse colaborador mexendo nesse motor aqui, tá? Então vamos ver aí, né, se alguém está desatento ou não. Tá, então beleza, né? Esse cara aqui, esse colaborador ali, terminou de fazer algum ajuste no motor, certamente, né? Ele entrou aqui, provavelmente para pegar a chave do veículo. Então ele vai lá, vocês viram, né, que ele passou aqui, voltou, entrou no carro, ligou o carro, tá vendo que tá dando um tranco aqui no carro. E olha lá o que ele fez. Ele acabou atropelando, esmagando o colega dele de trabalho. Tá? Então vocês viram o que é a negligência, que é a falta de atenção? Dos dois, né? A gente pode considerar dos dois. Porque esse que estava fazendo a manutenção, ele fez a manutenção, o carro não estava com a chave. Então ele entrou dentro da oficina, ele passou pela oficina, ele não prestou atenção que tinha um colaborador aqui mexendo no motor. Ele pegou a chave, voltou, não prestou atenção novamente, entrou no carro, ligou o carro e movimentou o carro com o capô aberto. Ou seja, falta de atenção total, né? Então aí vocês viram aí no vídeo, ele acabou prensando, né, o outro colaborador com o carro. O outro colaborador também viu que ele ligou o carro, mas às vezes não deu tempo, né? Não teve tempo hábil aí de estar se esquivando. Tá? Então, pessoal, para a gente fixar novamente, o que é negligência? Falta de atenção. Tá? Aqui agora o vídeo é um pouco longo, mas eles vão voltar ao carro, vão socorrer aí o colaborador. Tá? Bom, negligência, falta de atenção, certo? Imprudência, tá? O que é
a imprudência. Ou melhor ali falando no texto, né, imprevidência. Tem a ver com algo mais que a simples falta de atenção, tá? O ato que pode revelar-se de má fé. Age de forma imprudente aquele que sabe do grau de risco envolvido, mas mesmo assim acredita que será possível a realização do ato sem prejuízo para qualquer um, tanto para ele quanto para outras pessoas, terceiros, tá? Então ali, finalizando o texto, ele excede os limites do bom senso, tá? E aí faz aí o ato que ele acha que é certo, tá? Então, imprudência, a pessoa sabe que aquilo ali está errado, ela sabe que em algum momento pode dar problema, mas ela insiste em fazer. Aqui vocês podem ver, é uma imagem de câmera de rua também. É quase igual aquele exemplo que a gente falou lá atrás. Então o pessoal está fazendo um reparo aqui, está com um andaime aqui, tá? Primeiramente, essa área não está isolada, não tem cone, não tem fita zebrada isolando. Então qualquer um pode passar livremente por aqui, tá? Segundo ponto, esse andaime ele tem rodinha, tá vendo? Certamente ele não está com a rodinha travada, tá? E aí o mais eu não vou falar, vocês vão ver no vídeo, tá? Perceberam, pessoal? Olha só o problema. Tá, eu vou voltar aqui de novo e a gente vai pausando. Ó, então, primeiro ponto aqui. Aqui é que a imagem está um pouco ruim, né? Mas não dá para ver. Ó, você vê que tem uma pessoa aqui no ponto, tá? Ela pode também sofrer algum problema. Então, em cima do andaime tá uma escada aqui e nessa escada tem outro colaborador, outro trabalhador fazendo algum reparo. E esse cara aqui, esse outro trabalhador, ele pensou que ele estava segurando ali, certo? Então, pelo algum motivo de gravidade, o andaime anda, como eu falei, a rodinha provavelmente não estava travada. E aí ele vem e cai com tudo, tá vendo? O trabalhador cai aqui no chão, queda livre, né? Esse outro corre para tentar segurar, mas não, né? Até que tentou, coitado. E o outro se estabanou no chão, né? Provavelmente aqui ele teve um susto, ou talvez uma fratura na perna, né? Que ele caiu entre a escada, tá? Ele machucou, tá? Mas poderia ter sido pior, tá, pessoal? Então a imprudência, o pessoal fez uma famosa gambiarra, sabia que algo poderia dar errado, mas mesmo assim ele achou, é rápido o reparo, vou fazer de qualquer jeito. Não, não façam isso, tá, pessoal? Porque em algum momento vai dar errado, tá? Então, imprudência é agir sabendo que vai dar errado. Esse aqui, pessoal, é a famosa aqui, a imperícia, né? Ou seja, é falta técnica ou de conhecimento, tá? Então, ou a pessoa tem um erro ou um engano na execução, tá? Ou mesmo consecução do ato, tá? Então, a imperícia, o pessoal, aí vamos supor, o pessoal não tem prática, não é habilitado para tal função, uma pessoa vai lá e quer fazer, tá? Esse vídeo aí é um pouco forte, né? Eu já aviso. Certamente não, esse vídeo aí foi vítima fatal, tá? Primeiro aqui o pessoal tá fazendo a manutenção, tá? O que vocês conseguem ver de errado aqui, tá? Vamos aí já trabalhar, né, pra gente aguçar essa nossa visão crítica de ver o que tá errado aqui, tá? Primeiramente aqui, então, quando a gente vai fazer algo desse tipo, pessoal, a gente tem que limpar a área em volta, tá? Não pode ter lixeira, banco, vaso, mesa em casa, né? Tem uma mesa, tem que mover, tá? Porque se você vir a cair, você vai se machucar, mas você não vai colidir com outros objetos, tá? Então, o primeiro ponto aqui tinha que ter sido feito uma análise preliminar de risco e ver o que está causando o risco aqui, o que tem de perigoso, o que é o risco aqui, tá? A gente já falou, né, de risco e perigo anteriormente. Então, primeiro ponto errado, teria que ter limpado a área. Segundo ponto, a escada está correta, tá?
é essa escada aqui que tem que ser usada, é a mais segura. Mas ele está usando o último degrau. Tá? Então, na maioria das vezes, o último degrau, pessoal, é para só apoiar a ferramenta, algo do tipo. Não pode subir. E olha o jeito que ele está também na escada. A gente nunca põe um pé de um lado e o pé do outro. Isso desequilibra. Então ele teria que usar só esse lado da escada ou só o lado de trás, tá? E agora eu vou soltar o vídeo para vocês verem. Viram aí, pessoal? Então o que aconteceu? Ele caiu e bateu a coluna bem nessa lixeira, tá? Então ali, esse aqui eu vi depois a matéria, tá? Esse colaborador, infelizmente, ele veio a óbito, tá? E não só pelo fato dele ter batido aqui a coluna na lixeira, ele bateu depois também consecutivamente aí a cabeça no chão. Tá, então vou voltar para vocês verem novamente. Tá, ele desequilibra. Lembra que eu falei? A posição tá errada, ele tá usando o último degrau da escada. Então ele desequilibra, bate a coluna na lixeira e a cabeça no chão. Tá, então infelizmente foi um acidente aí fatal. Tá, pessoal? Então a imperícia tem a ver com isso. A pessoa não tem a parte técnica, ela não sabe, não tem o conhecimento, não só de parte técnica, mas também de ter feito, né, uma análise preliminar de risco para ver o que tinha de errado, o que poderia fazer diferente, tá? Então fica aí, pessoal, a dica aí sobre o que é imperícia, tá bom? Bom, e o fator pessoal de insegurança, então? O fator pessoal de insegurança, pessoal, é o que podemos chamar de problemas pessoais, né? A gente falou um pouquinho anterior, vocês veem que a gente fala e fala de novo. Porque dessa forma a gente vai ali, né, colocando na nossa cabeça e conscientizando a gente sobre o que é cada coisa. Então, o fator pessoal de segurança são os problemas pessoais. Né? Todo mundo tem, né, pessoal? Todo mundo tem aí os problemas pessoais, financeiros, né, de relacionamento, enfim, todo mundo tem, tá? Então, aqui o fator pessoal, que podemos chamar de problemas pessoais, né, do indivíduo, e que agindo sobre o trabalhador pode vir a provocar um acidente de trabalho. Como, por exemplo, então, problemas de saúde não tratados, conflitos familiares, falta de interesse pela atividade que desempenha, né? Então, como a gente falou, às vezes o colaborador está numa atividade, mas ele não está desenvolvendo legal. Então, a gente tem que ter esse olhar de conversar com uma liderança, né? Às vezes a pessoa não gosta de falar, com medo de perder o emprego, mas a pessoa tem que conversar, porque assim a gente pode colocar ele em outra área, outro setor e ele desenvolver melhor, tá? Então ali o alcoolismo, tá? Uso de substâncias tóxicas, problemas diversos de ordem social e psicológica, tá? Esse aí é o fator aí pessoal de insegurança, tá? Bom, aqui, pessoal, é medidas de prevenção, né? Então, a gente falou um pouco sobre tudo isso, né? E agora aqui, medidas de prevenção dos fatores físicos, certo? Então, por exemplo, para instalações já existentes, realizar inspeções, propondo ações de melhorias, e é importante a organização, tá? Manter um programa aí de manutenção em dia, tá? Então, pessoal aí, né, na gestão da CIPA, tem que fazer inspeção, tem que ter esse olhar crítico, tá? E não ficar calado, tá? Viu um negocinho errado, tira a foto, é importante sempre a gente registrar dessa maneira, tá? Fotografando, faz um relatório, leva para a reunião da CIPA para ser debatido as ações aí para estar sanando isso, tá? Mas de qualquer forma, para a gente essa medida preventiva de fatores físicos é manutenção preventiva, tá? Que é manter as condições ideais da máquina, né, do equipamento, as instalações, tá? Para que não seja depreciado com o tempo, tá? Então, às vezes aquele negócio ali tá, mas já capengando, a gente vai dando um jeitinho e aí ele acaba que quebra de uma vez,
tá? Então tem que ter um programa efetivo aí de manutenção preventiva e a corretiva, que são corrigir os defeitos identificados nas inspeções, tá? Então, como eu falei, né, nós aí, vocês cipeiros, terão que fazer as inspeções. E nessas inspeções serve justamente para isso, para a gente fazer ali, tá precisando de uma manutenção preventiva em tal coisa, seja numa cadeira, numa qualquer coisa, pessoal, seja no qualquer maquinário, numa cadeira, numa centrífuga, enfim, numa iluminação, e também assim como a corretiva. Ah, uma luz ali, uma lâmpada não queimou, parou, a tomada aqui não está funcionando. Então é sempre dessa maneira que a gente vai aí sanar esses fatores físicos que podem levar a um acidente de trabalho. Fatores humanos. Como que a gente, né, cuida de fatores humanos? Então, ali dos equipamentos é mais fácil, né, a gente lidar com o equipamento, faz uma manutenção ali, beleza. E o humano, como que é? Então, a gente deve manter sempre aí treinamentos, como eu já falei, a gente tem que ter aí um cronograma que realmente funciona, tá? Um cronograma de treinamento, tá? Conscientização, então diálogo de segurança, cartazes, divulgação de campanhas, tá? Visando o que? Sempre estimular, né, o trabalhador de forma segura, né, de trabalhar de forma segura. E uma vez que essa pessoa ela é treinada e conscientizada da forma correta, né, de como trabalhar, de como se portar, se ela continuar a descumprir as normas e regulamentos de segurança, eles estarão sujeitos a advertências e punições, né? Como todos vocês sabem, nós sabemos, se a gente não segue aquela regra, a gente está sujeito, né, às medidas disciplinares. Mas o fator humano, a gente trabalha dessa maneira, com treinamento, conscientização de campanhas, sempre estimulando aí os colaboradores, certo? Aqui o fator pessoal, desculpa, de insegurança, é muito importante que nos processos de admissões, né, dos colaboradores, aí depois pelos supervisores, né, passar pelos supervisores, os líderes, eles devem conhecer as limitações físicas e mentais dos colaboradores e colocá-los num posto compatível com essas limitações. Né, igual a gente falou um pouco antes, é importante a gente conhecer, né, o nosso colaborador, o nosso subordinado aí, e sim conversar e tentar ajustar ele para um ambiente de trabalho, né, um posto de trabalho que ele vá desenvolver mais, porque é vantajoso tanto para esse colaborador quanto para a gente quanto empresa. Tá? É interessante que a gente retenha pessoas, retenha os talentos e desenvolva essas pessoas. Tá? Aí é uma troca, tá, pessoal? Então o colaborador ganha e a empresa também ganha. Tá? Dessa forma, a gente cuida aí desse fator pessoal de insegurança para evitar acidentes, tá? E as medidas de proteção, né, tem a ver com o EPC, como eu já havia falado. Então aqui, as medidas de proteção, quando não conseguimos eliminar o risco, pessoal, devemos controlá-los, tá? Então nem sempre a gente vai conseguir eliminar aquele risco totalmente. Então a gente vai ter que trabalhar, conviver com esse risco ali. Então, aí a gente tem que fazer o que? Controlá-los, tá? Adotando as medidas de proteção, que podem ser e devem ser, né, as proteção coletiva, né, os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, que são aqueles que neutralizam, controlam o risco na própria fonte, tá? Evitando aí assim a sua propagação, né? E protegendo todos os colaboradores que estão ali naquele ambiente, tá? Então, por exemplo, aí a gente tem guarda-corpo, corrimão, né? Os corrimões aí em escadas, sistemas de ventilação ou exaustão, isolamento acústico, equipamentos de emergência, entre outros. Tá? Aqui tem algumas imagens aí que fala sobre aí os cones, né, para a gente isolar, sinalizar as áreas, tem o corrimão aí em escadas, que é sempre bom a gente utilizar.
esse corrimão está ali, esse equipamento está ali para ser utilizado, tá, pessoal? Não pode ser ignorado. Aí tem os guarda-corpos também, né? Dependendo aí muito aí andaime, né? Como a gente viu aquele exemplo, é importante ter essas proteções. É um outro exemplo também bem prático com essa alta de Covid, né? Quando o Covid estourou aí, vocês devem ter percebido, né? Inclusive nas unidades aí foram adotados aqueles proteção acrílica, né? Na recepção. Aquilo sim, pessoal, é considerado um EPC, tá? Porque ele protege ao mesmo tempo tanto o paciente, né, o cliente, quanto o colaborador ali, o pessoal que está fazendo essa recepção do cliente. Então ele protege duas, né, uma ou mais pessoas ao mesmo tempo antes que aconteça algum problema. Então, esse exemplo da barreira aí nas recepções que foram instalados, eles são considerados um EPC. Tá? Outro exemplo bem prático também de EPC são as placas de sinalização de trânsito. Tá? Por quê? Por exemplo, um limite de velocidade aí de 80 por hora. Ali fala que 80 por hora é um limite de velocidade seguro para a pessoa transitar. Tá? Por isso que essa placa está ali, para alertar a pessoa que ela deve seguir aquela velocidade é segura para ela. Se ela passa de 90 por hora 100, ela já está cometendo um ato inseguro. Lembra que a gente falou sobre ato inseguro? Então ela sabe que está errado, mas ela está fazendo. Tá? Então o EPC serve para alertar, tá? E proteger um ou mais colaboradores ao mesmo tempo. Tá? Aqui, pessoal, vou falar um pouco sobre medidas de proteção, né? Lembra, a gente falou aí, né, sobre EPI. Vocês sabem o que é os EPIs, mas aqui também a gente falou do EPC, agora do EPI importante, tá? Que são os equipamentos de proteção individual. Tá? Então eles são utilizados conforme a NR6, tá? Que é a norma que regulamenta sobre o EPI, que protege aí a nossa saúde e a nossa integridade física. Tá? Devem ser fornecidos gratuitamente pela empresa, em perfeito estado de conservação e funcionamento nos seguintes casos. Tá? Então, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecem completa proteção contra os riscos, né, de acidente ou doenças, então deve ser implantado o EPI. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, tá? Então, às vezes, a gente viu algum erro, a gente vai implantar esse EPC, a gente vai conseguir eliminar esse risco. Até que esse risco seja eliminado, a pessoa tem que utilizar o EPI, certo? E também para atender a situações de emergência, tá? Só lembrando mais uma vez que o EPI é de uso obrigatório, tá? Aqui, pessoal, ainda falando, né, sobre medidas de proteção, o SESMIT, tá, é o responsável aí em recomendar ao empregador o EPI, tá? Então, o SESMIT contempla aí, tem a CIPA também, tá? É responsável por isso, então vocês como cipeiro pode avaliar o EPI, ver se realmente ele é o correto, se tem algum modelo melhor, tá? E aí recomendar para o empregador, tá? Obviamente aí que tenha que ser um EPI adequado para a atividade, tá? Ali fala que quando a empresa não tem o SESMIT, é atividade exercida pela CIPA, que é o caso aí de vocês, como eu falei, tá? Todo EPI, sendo nacional ou importado, somente poderá ser comercializado ou utilizado quando possuir o CA, tá? Que é o certificado de aprovação, que é expedido pelo Ministério do Trabalho, tá? A gente já falou, tá? Mas só para vocês aí fixarem na cabeça, os EPIs, todos eles devem ter o CA, tá? Aqui, para a gente fixar também, cabe ao empregador fornecer gratuitamente, né, o EPI adequado ao risco e para a finalidade que se destina, tá? Orientar e treinar o colaborador, né, e o trabalhador aí, né, sobre o seu uso adequado, guarda e conservação, tornando obrigatório o uso, né, como todos nós sabemos aí. E cabe o empregado utilizá-lo apenas para a finalidade que se destina,
tá? E responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Tá? Então a gente usa o EPI só no ambiente de trabalho, tá, pessoal? É importante saber disso, porque é na norma, tá? Então é uma troca. A empresa fornece gratuito, a gente zela pelo equipamento. Ah, não dá mais para usar tal EPI, a gente vai, comunica a liderança, a gente faz a substituição, enfim, tá? E o EPI deve ser utilizado somente no ambiente de trabalho, não pode ser levado para casa, não pode utilizar. Ah, mas eu vou fazer uma atividade em casa, tem um EPI aqui que eu posso usar lá para me proteger. Não pode fazer isso, tá? Que a empresa forneceu gratuitamente, ele deve permanecer no local de trabalho e ser utilizado somente no local de trabalho, tá? Então, essas aí, só para finalizar essa parte de medidas de proteção aí, falando sobre EPI. Bom, pessoal, essa parte, né, essa aula, eu diria, de hoje, tá? Vamos vir até aqui, tá? Espero aí que vocês tenham aproveitado aí cada vez mais, né, sobre o conteúdo que a gente está estudando, a gente está ministrando aqui, tá? Como eu falei novamente, eu me disponho aí a tirar as dúvidas, forem surgindo dúvidas aí, vocês podem me contatar pelo e-mail que eu vou deixar, tá, na descrição do vídeo. E é isso, tá, pessoal? Hoje vai ser até aqui. Em breve aí a gente dá continuidade aí no nosso curso de formação dos cipeiros, tá bom? Então, por enquanto é isso, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês aí e até o próximo vídeo. Obrigado.